Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo neste canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, que é muito importante você fazendo isso. Deixe o seu like, que é importante também. Compartilhe o vídeo, comente, tá? Divulgue o canal aí no seu grupo aí, tá? Seus grupos de... Você sabe? Não, né? E se possível, né, pessoal? Se for possível, se tornar parceiro do canal, você faça isso. Como? Através do Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, tem, tá, aí a forma de você ajudar. Agradeço a todos que estão parabenizando o canal por estar no processo de monetização. Tá? Vocês já observaram que já tem comerciais aí e tal, né, nos vídeos, né, pelo menos 2 inserções. Né? Então, estamos aí, né? Esperando a coisa, ver se a coisa melhora. Tá? Então, muito bem. No último vídeo que a gente fez da série, tá? A gente fez uma leitura exatamente do texto de Gnoses de João, em que ele vai contando exatamente, chega a uma parte, preste bem atenção na leitura do texto, em que ele diz o seguinte: Jesus respondendo a João: o arconte-chefe violentou quem? Eva. E gerou nela 2 filhos. O primeiro e o segundo, tá? São Elohim e Javé. Elohim tem a face de urso. Tá? Elohim tem a face de urso. E Javé tem a face de gato. Um é justo, o outro é injusto. Ele colocou Javé sobre o fogo e o vento. E colocou Elohim sobre a água e a terra. Tá? E com a finalidade de enganar, prestem bem atenção, o texto de Nag Hammadi, Gnose de João, está dizendo. Com o objetivo de enganar, chamou estes com os nomes Caim e Abel. Ok? Bem, ele colocou esses 2 regentes, Elohim e Javé, sobre os elementos. Assim, os 2 poderiam ser governantes do túmulo. Ok? Aí, alguém já indagou para mim, bem, se Yaldabaoth engravidou, tá, a Eva por cargas d'água, por que você diz que o Yaldabaoth é o Javé? Porque os gnósticos chamavam o Deus do Antigo Testamento de Demiurgo, pessoal. Simples assim. Né? Eles vão comparar o Deus do Antigo Testamento ao Demiurgo. Ora, se o Demiurgo é o Sacras, o Samael, tá? Então alguma coisa nos fala de que
O Deus do Antigo Testamento, chamado Jeová, Javé, é nada mais, nada menos do que o Yaldabaoth. E, por semelhança, ele é o Enlil. Tá? Neste livro, chamado Anunnaki, Deus, o Pai, ou aqueles do que do céu vieram, o que acontece nesse livro aqui? Que é uma pesquisa, tá, do autor Lucas M. Carn, né, que foi publicado pela editora Clube de Autores. Você vai entender algumas coisas que ele vai exatamente explicar. Né? Por quê? Porque aqui ele vai contar, né, toda a história, fazendo a semelhança entre o que as tabuletas sumério-acadianas falam e a Bíblia, tá? Para encontrar a resposta se realmente existe um Deus Pai que criou a raça humana ou esses deuses Anunnaki que vieram do céu. Tá? Então, lembrando também as pessoas que é muito simples de você tirar qualquer dúvida. Né? Se você pegar os sumérios como base, você vai ver que os sumérios chamavam os deuses dele de Anunnaki. Os gregos chamaram de Theoi. Os mesopotâmicos chamaram de Elohim. Os egípcios chamaram de Ioannis. E assim sucessivamente. Ora, se os sumérios são a civilização mais antiga, tá? Pelo menos é o que a gente tem como base, pessoal, porque existem documentos, tabuletas de argila com escritas cuneiforme falando sobre eles. Aí você vem me dizer, bem, mas existiu a raça polar, a raça hiperbórea, a raça atlântica, a raça lemúria e a raça ariana. Calma aí. Estas difundidas raças pela Blavatsky, tá? Pela sabedoria hiperbórea e etc, etc, não existem, e aí é que está o X da questão, não existem comprovações. Não foi encontrado nenhum escrito, nenhum documento propriamente dito que se possa dizer assim, olha, isso aqui é comprovação de que existiu isso aqui. Não tem. Aí alguém pode objetar, mas é porque está escondido da civilização. Bem, pessoal, aí já vamos entrar num campo especulativo que, claro, todo mundo tem direito de especular o que quiser e fazer teoria do que quiser. Não é? Isso não é nenhum crime, certo? Mas é preciso que a gente tenha cuidado nessa questão, porque as pessoas, muitas vezes, entram dentro de uma escola de sabedoria, né? E aí elas dizem assim, bem, aqui eu estou aprendendo, sou um iniciado, estou descobrindo aqui tudo, e para mim é isso e acabou. Então eu tenho muito medo disso, porque eu vejo isso com os próprios escritores, ou melhor, leitores do livro de Urantia, que acham que encontraram a panaceia para responder a todas as coisas existenciais, e não é por aí o caminho, tá? Acho que o grande erro de muita gente que faz canal no YouTube é se concentrar numa linha de raciocínio sem juntar as partes. Se você não junta pedaços, você não vai conseguir, né? Então, algumas pessoas perguntam, bem,
que a gente pode concluir disso tudo? Tá? E aí a gente vai exatamente mostrando aqui que os gnósticos cristãos, tá, fizeram uma assimilação entre a história da Bíblia, contada no Antigo Testamento, e diziam claramente que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo chamado Yaldabaoth, Saklas e Samael. Preste atenção nisso. Tá? Não é eu que digo, são os documentos de Nag Hammadi, os códices, que dizem exatamente isso e apontam nessa direção. Correto? E hoje os estudiosos da Bíblia têm quase que certeza de que o Deus, preste atenção, o Deus sumério chamado Enlil e Enki são os deuses citados na Bíblia. Ok? Se você não entender isso aí, é muito difícil de você juntar as partes de toda essa história. Tá? Muito difícil. Você vai ficar perdido e aí você não vai conseguir caminhar muito longe, ok? Tá muito bem. Dito isso, vamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui, porque no último vídeo nós falamos exatamente isso aqui, né? Então, o que diz o último vídeo? Lendo aqui o Evangelho de Agnoses de João, esse livro aqui que você encontra na editora Garbalux, ok? Então você pega e há um certo texto, ele diz o seguinte, respondendo a João, tá? Ele diz, o arconte-chefe a violentou e gerou nela 2 filhos. Violentou quem? Avá. Quem é Avá, Robson? E Avá nada mais é do que Eva, em hebraico. Tá? Então, portanto, esse nome aqui é nada mais, nada menos do que Eva. Ok? Aqui, ó. Eva. Aqui. Certo? Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, Yaldabaoth violenta Avá que é a Eva, e gera 2 filhos, Elohim e Yahvé. Preste bem atenção nisso aqui. Certo? Quando o texto faz o segmento, no texto, né, você vai encontrar a seguinte explicação. Quando ele diz o seguinte, o primeiro e o segundo são Elohim e Yahvé. Elohim tem a face de um urso e Yahvé tem a face de um gato. Um é justo e o outro é injusto. Ele colocou Yahvé sobre o fogo e o vento, tá? E colocou Elohim sobre as águas e a terra. Tá? E é com a finalidade de enganar quem? O Yaldabaoth, com a finalidade de enganar, tá? Chamou estes com os nomes de Caim e Abel. Você vai dizer assim, por que o arconte-chefe, o Yaldabaoth, quis enganar? Por que ele está querendo enganar a humanidade e substituiu os nomes e chamou de Caim e Abel?
Ok? Então vamos lá. Vamos tentar destrinchar isso aqui. Tá? Os escritos gnósticos dizem expressamente, tá, que houve a criação Gênesis 1 e Gênesis 2. Você vai pegar aqui, tá? Gênesis 1, tá? E Gênesis 2, ok? Você vai verificar que há a criação, tá? Do segundo e do terceiro Adão. Ok? Tem aqui a luz que dificulta, né? Mas você vai ver, ó. Tá? As tabuletas da Suméria vão chamar um de Adamu e o outro vai ser chamado de Adapa. Tá? Os gnósticos, ok? Os gnósticos sabiam precisamente, tá, que o que acontece? Os gnósticos sabiam que essa história aqui tinha um quê de verdade. Por quê? Porque exatamente os escritores da Bíblia vão narrar as duas criações de Adão, tá? Mostrando o seguinte, que esse primeiro Adão aqui, quem criou no Gênesis 1 foi os Elohim. Até lá eles não recebem nome. Esse segundo Adão aqui foi criado pelo Deus Iavé. Pelo Deus Javé. Ok? Então você vai perceber na Bíblia que há realmente uma descrição da criação de dois seres com o nome de... O primeiro ser não recebe nome de anão, apenas é chamado de macho e fêmea. Ok? E o segundo vai receber o nome de Adão, que depois vai ter a sua parceira, Eva. Tudo indica que o segundo Adão lá, ele era andrógeno, certo? Vou colocar bem aqui, ó. O segundo Adão, andrógeno. O que era andrógeno? Ele tinha as duas partes. Quer dizer, ele era masculino e feminino. Mas como você baseia essa informação? Onde você baseia essa informação? Muito simples. É que em Gênesis, por exemplo, 2, nós vamos ver a tentativa de retirar de Adão a parte feminina. Ok? E ontem, nesse aqui, nós mostramos que a Zoe vem, tá? Ela vem para ajudar Adão. Ok? Zoe quer dizer vida. Ela vem para ajudar Adão. Quando ela vem para ajudar o Adão, o que é que acontece nessa ajuda do Adão? Eles descobrem que ele tem uma luminosidade, porque quem é a Zoe? A Zoe é filha de Sofia.
certo? Então ela vem, preste atenção nisso, ela vem e ajuda, ela adentra dentro de Adão, e é essa entrada da Zoe que vai despertar no Yaldabaoth a tentativa de retirar ela de lá. Vamos ver aqui, eu vou pegar aqui uma imagem aqui que possa nos dar uma clareza, né? Então, para a gente poder ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, né? Ó, aqui, ó. Então, você vai ver aqui, tá? Logos e Zoe. Ok? Aqui, ó, a Zoe. Certo? Então, é essa aqui que vai ajudar o antropos, o homem. Então, tá aqui ela. Ela é uma das... Ela faz parte dos 8 primeiros eões. Ok? Mas a gente pode procurar mais informação sobre isso. E a gente vai aqui, e aí você traz aqui, ó, você vai ver, tá? A Barbelô, tá? Então você vai ver aqui várias, né? Aqui você vai ver os 5 luminares, tá? Aqui, ó. Aí você vai ver bem aqui que tem os arcontes já aqui, porque descende de Sofia, tá aqui, ó. Quem tomava conta de Sofia era o Elelete, que é um dos luminares, certo? Aí você vai ver, tá? Que bem aqui nós vamos encontrar o que é que a Zoe faz, qual é o papel da Zoe, né? Já que ela é considerada a vida, ok? Então ela vem exatamente para ajudar o antropos, tá? O antropos, tá? Então aqui está a Sofia e aqui está os, ok? Então quando você analisa isto, tá? Você faz uma análise disso, a gente vem aqui no texto, ok? A gente vem aqui no texto que se chama a hipóstase dos arcontes governantes. E esse pequeno texto aqui diz o seguinte: os governantes se aconselharam e disseram: venha, vamos causar um dilúvio com as nossas mãos. Quem disse isso? Os arcontes. E arrancar toda a carne do homem ou animal. Mas quando o governante dos poderes soube a decisão deles, quem? O Yaldabaoth, tá? Preste bem atenção. O Yaldabaoth, tá? Ele disse a Noé: faça para você uma arca de madeira que não apodreça e abrigue-se nela, você e seus filhos, e os animais e os pássaros do céu, pequenos e aos grandes. E coloque-o, tá? E coloque-a no monte, no Monte Senhor, tá? Então, preste atenção aqui. Então, Nória se aproximou dele, de Noé, querendo embarcar na arca.
A Nória, pessoal, ela é provavelmente, tá, uma das filhas de Adão, segundo alguns. Tá? Outros a descrevem como a mulher de Noé, o que já é inviável. Por que inviável? Porque seria impossível Noé ter deixado a mulher dele de fora. Né? Então, em tese, quem de fato é Nória seria uma das filhas de Adão ou uma das filhas de Sete. Ok? Então, Nória, querendo embarcar na arca, e quando ele não permitiu, preste bem atenção, o Noé não permitiu, ela soprou na arca e fez com que fosse consumida pelo fogo. Novamente ele construiu uma arca pela segunda vez. Ok? Então observe nessa história. Então vamos lá. Tá? Por similitude, vamos fazer semelhança entre os dois textos. Quem avisa Noé sobre o dilúvio? Tá? Então bora lá. É preciso a gente começar a desdanhar, tirar as coisas do... Eu vou sair do foco, mas eu estou aqui. Tá? Então vamos lá, vou dar um corte bem aqui. Então quem avisou Noé do dilúvio? A Bíblia vai dizer que quem avisou Noé se chama... Quem avisou foi o próprio Javé. Tabuletas da Suméria. Quem avisou foi o Enki. Ok? Quem avisou sobre o dilúvio, tá? Segundo os gnósticos, o I-Al-Dabaoth. Ok? Então vocês observem que cada história, tá? No caso aqui a Bíblia, então eu vou colocar B aqui, eu vou colocar tabuletas da Suméria e aqui eu vou botar G de gnósticos. Então você já percebe que na Bíblia quem avisa para Noé fazer a arca é Javé, e quem avisa nas tabuletas da Suméria o Zilzudra, que é o mesmo Noé, é Enki, e quem avisa nos documentos de Nag Hammadi, tá, para Noé é o próprio Yaldabaoth. Por quê? Porque os arcontes se reuniram e disseram, bora destruir essa raça. Bora reunir, bora, vamos destruir, vamos. Aí o Yaldabaoth vai dizer assim, bem, eu vou avisar Noé. Aí você diz assim, bem, mas aí então, Robson, seria meio que uma contradição? É claro, pessoal, que se vocês me perguntarem o que eu realmente penso sobre isso, eu direi a vocês, sem medo de errar. Houve muita manipulação em vários documentos ao longo da história, sempre com o objetivo de desviar a atenção das pessoas. Então preste bem atenção. Quando, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um negócio, olha aqui, ó. Eu nem vou ler todo o texto, mas eu vou pegar aqui, né, sobre o dilúvio, que ele vai tocar aqui no assunto, aqui sobre o dilúvio.
Então vamos lá. Tá, porque aqui a gente tem que procurar mesmo, pessoal, tá? Pode ler tal qual o texto fala, né? Quando o arconte-chefe, que é o Yaldabaoth, que é o demiurgo, diz o texto aqui, percebeu que a humanidade foi exaltada acima dele em estatura, tá? E que era superior a ele em pensamento, então quis aprisionar a mente dos seres humanos, não sabendo que, sendo eles superiores em pensamento, não seria capaz de aprisioná-los junto com as autoridades, que são os poderes. Ele elaborou um plano juntos e violaram Sofia. Tá? Presta atenção que aqui esses deuses, essas entidades, elas são extremamente maléficas, meio que tem determinados desejos desordenados, né? Tá? E assim o destino amargo foi gerado por intermédio deles. Tá? Aí diz aqui, e o arconte-chefe, sempre que vocês ouvirem Pro-Arcon ou arconte-chefe, quer dizer o Yaldabaoth, arrependeu-se de tudo que tinha vindo à existência por meio dele. Nesse momento planejou trazer o dilúvio sobre a humanidade. Presta atenção. Acabei de ler bem aí na tela para vocês o texto narrando exatamente o processo do dilúvio. Tá? A grandiosidade da Pronoia. Pronoia é a mãe divina. Tá? Pronoia é a Barbelô. Pronoia, Noia, são os nomes dados a Barbelô. Pronoia quer dizer o primeiro pensamento. Ok? Tudo bem. A grandiosidade produziu um pensamento que é a epinóia da luz, o pensamento que vai à frente, uma intuição luminosa, tá? E esta informou a Noé. Então, quem é que informa Noé do dilúvio? Nós vemos bem aqui, ó, tá bem aqui, ó, perto de mim aqui, dessa parte aqui, ó. Tá? Vou me afastar aqui um instantinho. Olha aqui, ó. Quem é que avisa? Tá? Os gnósticos dizem que quem avisa é o Yaldabaoth, naquele texto lá, né, que eu li. Aqui, quem é que avisa? Quem avisa é uma epinóia da luz. O que é a epinóia da luz? Uma intuição, um insight, uma iluminação avisa Noé. Tá? Então vejam que os próprios gnósticos eles divergem na explicação sobre o dilúvio, porque uma escola diz que é o Yaldabaoth que avisou e a outra escola diz que aconteceu foi uma espécie de revelação interior de Adão. Também aqui atrás você pode ver lá, Bíblia, Javé, que avisou. Tá? Nos escritos sumérios, quem avisa? O Enki. Nos escritos gnósticos, um diz que é Yaldabaoth, o outro diz que é a epinóia da luz, quer dizer, uma iluminação, uma intuição, um insight. Noé deve ter percebido, assim, vai acontecer alguma coisa e eu vou tratar de... Né? Então, esta informou Noé e ele avisou toda a descendência humana. Aí Noé saiu dizendo para todo mundo, olha, vai vir um negócio de uma desgracença aí, então bora cuidar de ver o que a gente faz para se salvar. Agora preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui é chocante. Né? Mas aqueles que eram estranhos a ele não ouviram.
Gente, quem não é desperto, não ouve, não adianta você avisar nada. Que eles não são... Eles são estranhos a você. É por isso que eu tenho falado aqui, que nesse canal aqui só vai ficar as pessoas que não são estranhas a nós. Que nós recebemos a epinóia da luz. Que nós estamos sendo tocados a descobrir os próximos passos da humanidade, meu querido. Esse canal aqui não surgiu do nada. Esse canal surge com um pleno objetivo de mostrar qual será o nosso futuro. E por que tanta enganação? Por que a Matrix? Por que o simulador? Você está me entendendo? Então, você pode falar do que você quiser para quem não é desperto e ele não vai entender. Ele não vai entender, não adianta. Ok? Então, vamos dizer para você, bem, né? O Noé saiu avisando, olha pessoal, vai ter um negócio de um dilúvio. No vídeo anterior, inclusive, eu falei que na série Manifesto, que eu acabei de assistir, né, terminou a série toda, não é Noé que salva a humanidade. Noé, na verdade, trouxe o dilúvio. Essa é o X da coisa, tá? Eu recomendo que vocês assistam a série, se vocês tiverem paciência, e tirem suas próprias conclusões, tá? Mas aqueles que lhe eram estranhos não ouviram, quer dizer, não tinham a gnose, não tinham a epinóia da luz, portanto não adiantou nada ele falar. Não é como Moisés, daí Jesus vai dizer, olha, não é como Moisés descreveu. Aí preste atenção, meu querido irmão, porque a coisa aqui é séria. Diz assim, não é como Moisés escreveu. Então os gnósticos tinham a ideia de que quem escreveu o Gênesis, o Pentateuco e os 5 livros da Bíblia, teria sido Moisés. Evidentemente que não foi. Foi Moisés. Até porque não existe prova existencial de Moisés. Tá? Então vamos lá, presta atenção no que ele vai dizer. Eles esconderam-se em uma arca. Tá? Não é como Moisés descreveu. Eles esconderam-se em uma arca. Então ele está dizendo assim, ó, não foi o que o Moisés disse, que foi uma arca de madeira que foi feita. Você está prestando atenção? Então olha aqui. Tá? Mas esconderam-se em um lugar, não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inabalável. Quer dizer, qual é a raça inabalável? Da raça das pessoas despertas. Tá? E entraram em um lugar e esconderam-se em uma nuvem luminosa. E esconderam-se em uma nuvem luminosa. Meu querido, ora, o texto aqui, preste bem atenção, esse texto aqui, hipóstase dos arcontes, tá? Ou a origem dos arcontes, diz, os governantes se aconselharam e disseram, os arcontes, tá? Venha, vamos causar um dilúvio com as nossas mãos e arrancar toda a carne do homem animal. Mas quando o governante dos poderes sobre da decisão disse a Noé, faça para você uma arca de madeira que não apodreça. Abrigue-se nela, você e seus filhos, e os animais e os pássaros. Vejam aqui que há muita diferença com o texto que a gente acabou de ler, não é?
esse texto que está na tela seguiu um raciocínio da Bíblia, dizendo exatamente aí, olha, vá lá e constrói uma arca. Tá? Quem teria avisado, segundo alguns estudiosos, quem teria avisado então, vamos lá. Tem aqui, ó, os gnósticos. Tem uma versão que vai dizer o quê? Que quem avisou foi a Epinóia. Gente, essas canetas estão uó. Foi a Epinóia da luz. Quer dizer, o Noé teve uma clarividência. Outros vão dizer que quem avisa o Noé é a própria Sofia. Então você vê que há versões de cada escola gnóstica. Eu vou separar aqui para mostrar isso aqui para vocês. Um vai dizer que quem avisou foi Aldabaoth, o outro que é a Epinóia da luz, e outro que é Sofia. Mas veja que a Bíblia, o próprio Javé decide destruir os humanos e ele próprio avisa quem? O Noé. O Noá. Não é? Então você está percebendo a diferença? Há uma diferença também sistemática, porque um vai dizer, não tem onde escrever mais aqui, né? Um vai dizer que é uma arca de madeira, e outro vai dizer que era para construir o quê? Eles se esconderam onde? Numa nuvem luminosa. Espera lá. Peraí, Robson. Espera lá. Vai lá. Bora aí. Explica isso aí, que isso aí tá meio estranho, meu mano. Foi na arca ou uma nuvem luminosa? Muito bem. Vamos lá. Os tabuletas da Suméria falam em arca. A Bíblia em arca. Alguns textos gnósticos em arca. Mas a Gnoses de João diz não. Que Jesus ainda diz o seguinte, não foi como Noé disse, não. Quem, né, quem avisou, né, Noé não fez uma arca. Noé se escondeu com muitas outras pessoas, não só a família dele, em uma nuvem luminosa. Vem cá. Estaríamos falando nós de uma nave? Porque nos livros do Zacarias, eu chamo assim, né? Zacarias e Sentir, né? Diz, né, que o Enki avisa os Ilzutra, que faz lá uma arca, né? O Enki fez isso para não aborrecer o Enlil, porque quem mandou o dilúvio? O Enlil. Porque ele é o deus do ar, da tempestade, do vento, do espaço, etc, etc. E é um guerreiro. Nossa, Rob, essa coisa tá feia mesmo, né? Só que os livros de Zacarias Sintig, né? Ele diz que os Anunnaki ficaram
nas naves espaciais acima da Terra, tá? Esperando passar toda o cataclisma. Ok? Eles estavam em algum lugar alto, esperando passar o cataclisma. Estavam numa nave. E o texto de João fala exatamente que eles estavam numa nuvem luminosa. Aí você me diga assim, Robson, estariam Noé com mais, que além da família dele? Porque é evidente, pessoal, que não foi só Noé que se salvou do cataclismo. Houve muitas pessoas que salvas. Isso é uma forma que encontraram na Bíblia de dizer que o Noé vai seguir a descendência de Sete, né, que depois vai dar origem aos hebreus, né? Mas se salvaram outras pessoas, né? Ok? Isso é de uma, claro que é absurdo, uma ideia de que, né? Então, o que aqui nesse livro diz é que outras pessoas além de Noé, né, ficaram escondidos numa nuvem luminosa até passar todo o processo. Né? Então, ele diz, né? Não foi só Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inabalável. Eles entraram num lugar, esconderam-se numa nuvem luminosa. Claro que é evidente que não é uma nuvem, pessoal. Literalmente não é uma nuvem. Nuvem luminosa dá a entender que é um objeto, tá? Porque lembram-se que o Yaldabaoth é colocado também numa nuvem luminosa pela Sofia, tá? Noé reconheceu a sua própria autoridade. Com ele estava aquele que pertence à luz, e ela brilhou sua luz sobre eles, já que o arconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. E Yaldabaoth, com seus poderes, fez um plano. Enviou seus anjos para as filhas dos homens, para que eles pudessem tomar algumas delas para si e criar descendentes para o seu contentamento. Isso aqui está se referindo ao Gênesis 6. Tá? A princípio, eles não tiveram sucesso. Tendo falhado, reuniram-se novamente e juntos fizeram um novo plano. Criaram um falso espírito que se parece com o espírito que havia descido, a fim de poluir as almas por meio dele. Os arcontes mudaram sua forma para se parecerem com os companheiros das filhas dos homens. Então eles são metamorfos, mudam de forma. Eles as preencheram com o mal e com o espírito da escuridão que haviam preparado para elas. Tá? E aí trouxeram presentes ouro, prata, cobre, ferro, metal e todo tipo de coisa, e conduziram as pessoas que os haviam seguido com grandes perturbações. Tá? Então, aqui está se referindo ao que? Ao Gênesis 6. A história que também o Enoque conta no seu livro, que quando havia Néfilim sobre a terra, e também depois, capítulo 6 de Gênesis, quando os filhos dos deuses, os Benei Ha-Elohim, né, os filhos dos Elohim, o filho dos deuses, desceram à terra e tiveram relações com as mulheres humanas, com as adamitas, mais precisamente. E deles nasceram homens famosos e poderosos da antiguidade, os Giborim. Tá? Então, a relação deles com as mulheres humanas não surgiu
não fez surgir os Nephilim, mas sim os Giborim. Ok? Então, você vê que, inclusive, o texto de João aqui, ele conta a história, Jesus está narrando a história, e fala do dilúvio antes do texto, tá? Por quê? Porque a decisão de destruir a terra já estava tomada. E a desculpa de que ele destruiu a terra por causa dos gigantes, dos Nephilim, isso é uma mentira. Isso é uma falsidade. Isso é o que as religiões querem que você pense. Correto? Então, é isso que nós precisamos estar atentos quando nós fazemos a leitura de diversos documentos. Porque, veja, tá? Aqui, tá? E Aldabaote mais Avá, tá? Gerou Elohim e Yavé. Né? Javé com Eva, que é o que a Bíblia diz, gerou Caim e Abel. E as tábuas da Suméria, tá? Falam que Enlil e Enki, tá? Tiveram relação com Eva e gerou, tá? Caim e Abel, igual a Bíblia descreve, tá? Então, o Enlil tinha domínio sobre, ok? O Enlil tinha domínio sobre o ar, tá? Sobre o ar e o fogo. E o Enki tinha domínio sobre o mar, ou a água, né? Seria melhor aqui a gente colocar isso exatamente, a água, tá? E a terra. Então observe que isso bate perfeitamente com o que as tabuletas da Suméria descrevem. Porque cada um deles dois aqui exercia um domínio. Eles eram filhos de Anu. Ok? O deus Anunnaki, que deu origem aos Anunnaki. Então, o Enlil era o Senhor. Portanto, tá? Se você pegar a Bíblia vai dizer que quem fez gerar esses dois gêmeos aqui, o Abel e o Caim, foi Javé, que teve relação com Eva, tá? As tabuletas da Suméria vão dizer que provavelmente tenha sido também o Enlil que tenha engravidado, tá? a Tiamat e gerou o Caim e o Abel, que lá é chamado de Caim e Abael, tá? Nas tabuletas ele é chamado de Abael, o Abel. E Caim é escrito assim, ó, K, aí ponto, in. Ok? Certo? Então, os gnósticos, ao contrário, dizem que foi Ialdabaote que se relacionou, tá? Certo? Com a Avá, tá? E teve esses dois aqui, Elohim e Javé. Então, os gnósticos dizem que quem se relacionou com a Eva foi o Ialdabaote. Isso aqui é os gnósticos, ó. E eles dizem que quem surgiu foi esse aqui. Agora preste bem atenção, porque no meio dos... Eu já mostrei isso aqui várias vezes, eu vou agora procurar aqui no meio aqui dos papéis, né? O que
o que se diz aqui a respeito desses seres, ok? Tá, muito bem. Aqui está aqui. Você verá aqui, tá? Que no meio dos arcontes aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Aqui está o Abel e aqui está o Caim. Que são o quê? Eles são colocados aqui, gente, como arcontes. Tá? Olha aqui, ó. Tá? Abel, Caim, Adonim e Abel, Sabed, tá? Ou Sabaote. Abel, Sabaote, tá? E Caim, Adonim. Eles são considerados arcontes, segundo os gnósticos. Olha aqui, ó. Arcontes inferiores, mundo físico. Aqui, ó. Entendeu? Então, você já deve estar pensando, né? Mas bem aqui, vamos olhar aqui, que aqui tem uma arte que eu quero mostrar para vocês, e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade mostrando isso para vocês, que é o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Mas oi. Aqui, pera lá, pessoal, que aqui é assim, aqui é tudo ao vivo e esse mouse aqui tá dando um problema, pessoal, que não é brincadeira não. Aqui, ó. Muito bem. Observem aqui, ó. Abel e Caim. Eles são o quê? Arconte. Tá? Eles são chamados de arconte. Aqui são os arcontes superiores, aqui são os aeontes superiores, aqui são arcontes. Mas veja que essa arte aqui em inglês bota como sendo aeões inferiores, tá? Certo? E aí bota aqui Abel, Caim, Adonai, o Sabaote, Iobel, né? Calila, Umbre, Armas, Atote, tá? Então você vai vendo que aqui, ó, tá? Tá? Então por que eu estou mostrando isso aqui para vocês e quero mostrar isso aqui com mais detalhe? Porque assim, ó, você levanta um pouquinho aqui, ó, você verá que diz aqui, ó, que quem governava sobre a terra e o ar, tá? O ar era governada por Armopiel, tá? E a terra era governada por Belias. Enquanto que o éter era governado por Ebsene, então a Iobel, fogo, ar, terra e água, tá? Então você vê aqui, ó, que são, tá? Aqui tá Adão e Eva, ok? Por quê? Porque bem aqui está o Adão e Zoe. Certo? Certo? Ok? O mundo da matéria está aqui embaixo. E o mundo superior está aqui acima. Ok? Aqui é o Antropos, ou o Pigeradamas, ou o primeiro Adão, e a Zoe. Certo? Então você verá, com certeza, que toda a história ela está entrelaçada. E é aí que nós entramos para descobrir por que é que nós, seres humanos, estamos na Terra, por que é que nós estamos sendo tão enganados ao longo do tempo, e por que é que, de fato,
o que foi que aconteceu na origem da humanidade. Ok? Mas aguarde até o próximo vídeo. Forte abraço.